Amém, glória a Deus. Para nós é um motivo de alegria nós estarmos aqui nesta manhã, dia 17/6/2017, sábado, às 7h34 da manhã, gravando este vídeo. Graças a Deus. Gratos a Deus por mais um dia que Deus concede a nós. Amém. Os viventes, as almas, os nossos amigos, nossa querida, amada irmã Amélia, um abraço para a senhora, um beijo, que a senhora é muito amada. Deus abençoe a senhora, sua família, suas filhas, seu esposo, toda a sua parentela, suas irmãs. Uma pessoa do bem, coração, uma pessoa maravilhosa, é um tesouro, né? Um tesouro que Deus colocou, nós descobrimos. E que Deus abençoe, né, essa irmã amada, querida, mais e mais, com saúde, com paz, com proteção. Amém, porque é uma pessoa maravilhosa, é um tesouro. Então nós estamos alegres e a gente fica pensando agora quem que vai nos vestir, né? Quem que vai nos vestir? Mas ela vai continuar, graças a Deus, nos vestindo, amém? Essas roupas maravilhosas, amém? Glória a Deus. Queremos mandar um abraço para todos os nossos irmãos, amigos, amados, ouvintes da palavra de Deus, conhecidos e desconhecidos. Ontem eu liguei minha televisão, assisti o jornal A Crítica. Ontem, dia 16/6, feriado, né? Foi sexta-feira e ontem teve as convenções. Aí a jornalista falando, apresentando sobre as convenções dos políticos, quem que vai ser candidato, quem que não vai ser, quem que é o vice. E, para minha surpresa, a Rebeca Garcia vai aí disputar também como governadora do estado do Amazonas. E o vice dela é o Abdala. Eu gosto do Abdala, meu amigo virtual. É um ótimo político. Eu gosto do trabalho do Abdala, um homem simples, humilde, conversa com todo mundo aqui no Face, responde a todos. E sinceramente eu estou em dúvida, ou no Amazonino, ou no Braga, ou na Rebeca. Porque eu me sinto representada pela Rebeca, uma mulher corajosa, virtuosa, talentosa, técnica. Gosto da Rebeca, gosto do trabalho da Rebeca. Única mulher que se sente capacitada por Deus, preparada para resolver os problemas críticos do estado do Amazonas. E eu creio que a Rebeca é uma mulher preparadíssima. Eu sinceramente eu vou analisar porque é a única mulher do estado do Amazonas. É a única, né? Então me sinto estou feliz. Eu não sei, ainda vou pensar em que eu vou botar o Amazonino Mendes, um homem experiente. Não sei quem é o vice dele. O Braga também, um homem experiente, muito inteligente, sábio, preparado. Tá muito disputado essa. Mas vamos orar a Deus, porque os problemas de Manaus estão aí. E precisa realmente de uma pessoa preparada para acertar na música. Amém? Nós não podemos mais errar, nós já erramos demais. Nós não podemos mais errar. E Deus ilumine a nossa mente, o nosso coração. Graças a Deus por essas pessoas aí. Rebeca Garcia, Braga e Amazonino Mendes. Amém. E conhece o problema de Manaus. E vamos ver, né? Só Deus sabe. Nós vamos meditar na palavra de Deus. Que se encontra em Neemias, no livro de Neemias, capítulo 1.
Nós vamos meditar na palavra de Deus. Amém, glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia em Neemias. Quem foi Neemias? Neemias foi um servo de Deus, assim como eu, assim como você. Amém? Um servo, um simples servo de Deus. Ele soube que, ele sabendo da triste estado de Jerusalém, o que ele faz? Ele ora a Deus. Nós sabemos que Jerusalém, a cidade de Jerusalém, por ter sido por o povo que lá habitava, a Jerusalém é a cidade do grande rei Jesus Cristo, fundada pelos judeus, pelos hebreus, pelos filhos de Abraão, edificada, construída pelas 12 tribos de Israel, né? E lá surgem os profetas, os sacerdotes, cidade do Deus vivo. Jerusalém é uma cidade santa, mas que ela pecou. Ela pecou, ela cometeu iniquidade, ela desobedeceu às ordens dos profetas, de Moisés, de Josué. Ela desobedeceu, ela foi rebelde. Ela não andou nos caminhos de Deus, nas leis de Deus, nos estatutos de Deus, na qual Deus tinha dado para ela através dos seus profetas, começando de Abraão, começando por Abraão, Isaac e Jacó e assim sucessivamente. O povo, essa cidade, ela pecou, era idólatra, tinha assassino, feiticeiro, enfim, era uma cidade pecadora. O povo, Deus revela para nós o pecado das mulheres as judias que adoravam outros deuses, as filhas de Deus, os judeus, os casais, as famílias, enfim. E não obedecia à lei dos profetas. E por causa disso, Deus a entregou a Jerusalém na mão dos seus inimigos. E o inimigo não quer mais nada a não ser a ruína de uma cidade. Existem os inimigos que não querem que uma cidade prospere, não querem que uma cidade seja edificada, não querem, o adversário não quer que aquela cidade, que aquela casa, que aquelas famílias vivam em paz. E por causa do pecado, da desobediência, da rebelião do povo de Deus, Deus entregou Jerusalém. E Jerusalém estava num estado de ruína diante de todas as nações. Ruína, decadência, falência espiritual e material. E Neemias, um servo do Deus Altíssimo, sabendo do estado de Jerusalém, sabendo do estado, ele ficou triste, porque ele amava Jerusalém. E ele ora a Deus. Ele ora a Deus. As palavras de Neemias, o filho de Acanias, sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza. Que veio Anani, um de meus irmãos, e ele e alguns de Judá perguntar-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província, estão em grande miséria. Em grande miséria. E desprezo. E o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Por quê? Porque eles pecaram contra Deus. Muitos e muitos anos. Jerusalém pecou. Jerusalém, Jerusalém, Jerusalém. Jesus te falou, eu quisera, como galinha, ajuntar vocês como pintinho debaixo das asas. Mas essa cidade pecou e ainda peca diante de Deus. Tanto é que ela vai, o povo que lá está vai, por algum tempo, vai fazer uma aliança com o anticristo. E é de lá de Jerusalém que o anticristo vai reinar o mundo todo.
a besta. Vai fazer uma aliança de 7 anos com os judeus, e aí os judeus vão ser enganados, e ele vai romper. Depois de 7 anos, 3 anos e meio, 3 anos, a grande tribulação, e ele vai perseguir o mundo todo. Os judeus vão pensar que ele é o Cristo, mas ele não é o Cristo, ele é a besta, é o anticristo. Vão ser enganados. E aí o que acontece? Virá a miséria de Jerusalém, virá a ruína, enfim. Mas vai ser restaurada, Deus vai restaurar. Amém, glória a Deus. O povo vai ser abençoado, mas antes de que isso aconteça, vai passar pela grande tribulação. Pela grande tribulação. Por quê? Porque são rebeldes aos mandamentos, não guardam o estatuto, as leis do Deus, adoram outros deuses, servem outros deuses. Adoram e servem, cultuam outros deuses, e não o Deus de Israel. E o pior, perseguem a igreja do Deus vivo. Perseguem, matam. Então a Bíblia diz: e sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Quais foram as palavras que ele ouviu? Quais foram as palavras? Cativeiro, estava em miséria, estava em desprezo, o muro de Jerusalém fendido, as portas de Jerusalém queimadas a fogo. Essas foram as palavras que ele ouviu dos que escaparam do cativeiro. Ouvindo essas palavras, sentei-me, chorei, me lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo que hoje faço perante ti, de dia e de noite. Ele orava por Jerusalém, de dia e de noite, jejuando, chorando, lamentando, triste pelo estado em que aquela cidade se encontrava diante de Deus. A oração, ele orava para ouvires a oração do teu servo que hoje faço perante ti, de dia e de noite. Pois filhos de Israel, teus servos, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Ele fazia a confissão pelos filhos de Israel, que tudo aquilo ali é por causa de pecados. Tudo, a ruína que acontece com a gente é por causa do pecado. O salário do pecado é a morte. É a morte. É o salário. Pecaram que veio a ruína. Desobedeceram aos mandamentos. Então ele fazia confissão. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Eram pecadores. A Bíblia diz que quando um pecador reconhece, quando o evangelho é pregado por um pecador miserável, e ele reconhece que ele é um pecador e aceita Jesus Cristo, não, eu sou um pecador. Eu sou um pecador. Eu faço coisas que desagradam o coração de Deus. E quando ele confessa
a Jesus Cristo que ele é o pecador, que ela é uma pecadora, e ela se arrepende dos pecados, dos maus feitos, e aceita o Evangelho, aceita Jesus Cristo, há festa no céu. Os anjos de Deus se regozijam por aquele pecador e aquela pecadora que reconheceu o estado em que ela está. Por que que eu estou desse jeito? Por que que eu estou em ruína? Por que que eu estou... Por quê? Porque diante de Deus, diante do Criador dos céus e da terra, nós pecamos. Não só nós, não só eu, mas o meu pai pecou, a minha mãe, os meus irmãos, a minha geração, todo o povo, todo mundo. Todos pecaram e destituídos estão. O povo todo. Todos. E ele orava a Deus, não só por ele. Ele orava a Deus de dia e de noite pelos filhos de Israel. Por ele. Confessando que eles eram idólatras, eles adoravam outros deuses, eles eram feiticeiros. Eles macumbeiro, feiticeiros, eles adoravam a Rainha dos Céus, eles faziam sacrifício, eles adoravam os Baals, os Baalis, eles faziam sacrifícios à Rainha dos Céus, ofereciam seus filhos aos demônios, eles matavam, eles roubavam, enfim, eles eram pecadores. Prostituição, eles eram adúlteros, eles saíam com várias mulheres, centenas, homens, enfim, eles eram prostitutos, eles não eram fiéis às suas esposas, eles eram infiéis, eram prostitutos. Não adulterarás, não matarás, não, enfim, eles transgrediam a lei de Deus. Por causa disso veio a ruína, veio a miséria. Deus enviou o mal para eles. E Neemias orava de dia e de noite, confessando os pecados, pedindo de Deus perdão, clemência, misericórdia. Não só para ele, mas para toda aquela cidade que por causa do pecado contra o Criador dos céus e da terra, da desobediência, se encontrou num estado em que estava. O pecado é triste, só faz o mal para a gente. Eva não come a fruta, porque no dia, Eva, que tu comer, no dia que tu adulterar, olha, tu não adultera, Eva, tu não trai o teu marido, porque o que vai acontecer é que tu vai morrer. Porque é um pecado contra Deus. E nós estamos vendo o pecado do adultério aí. Na sua totalidade. Todo mundo cometendo. Não mata, nós estamos vendo todo mundo matando. Vai chegar o dia que Deus vai mandar o juízo. Não se arrepende do adultério. Não se arrepende de desejar a morte e mandar matar o próximo. Não se arrepende de roubar, não se arrepende de furtar, não se arrepende, não tem temor a Deus. Vai chegar o dia. Não se arrepende de adorar o demônio. Não quer saber. Vai chegar o dia. Deus vai enviar um anjo. Porque a Bíblia diz, quando esse evangelho for pregado a todo mundo, virá o fim. Quando o evangelho for pregado a todo mundo, virá o fim. E as pessoas acreditam que não vai ter fim nenhum. Não acredita no evangelho. É incrédulo, é soberbo, é arrogante. Não acredita que um dia tudo isso aqui vai ter um final. Que nós estamos só de passagem na face dessa terra. E que nós vamos passar pelo juízo final que está revelado no livro do Apocalipse. Que o mar entregou os mortos que lá estavam a Deus.
O inferno entregou os mortos, as almas, os mortos que lá estavam a Deus. Para quê? Para ser julgado. E todo aquele que não foi achado seu nome escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo, de enxofre, que é a segunda. Ninguém acredita nisso. As pessoas não acreditam que haverá o juízo final para todos. Para os pobres, para os ricos, para os poderosos, desde Noé e Eva até o último homem que Deus criou na face da terra. Que nós não sabemos. As pessoas não creem nisso. Não acreditam. Mas nós cremos que vai ter um fim. E quando chegar esse fim, nós queremos estar debaixo da misericórdia de Deus. Nós queremos estar debaixo das asas de Deus. Porque quando Deus disse para o Moisés, lá no Egito, Moisés, os egípcios eram ímpios. Eles não criam nas palavras de Moisés. Eles não criam que Moisés foi levantado por Deus ali para libertar os judeus, os hebreus, tirar da mão do faraó. Eles eram ímpios, eles não criam de maneira alguma. Deus, através de Moisés, usando Moisés e Arão, e os egípcios não davam a mínima para a palavra de Deus. Nem os egípcios e nem o faraó. Não davam a mínima. E aí o que acontece? Deus castigava eles, mandava as pragas. E aí ele se arrependia. Não, eu vou libertar o povo. Não, leva o povo. Depois ele endureceu o coração dele. Não, o povo vai ficar comigo. Não. Aí Deus mandava outra praga. Até o dia que Deus disse, não, vai vir um anjo destruidor à noite e o anjo vai passar nas casas dos egípcios, só os hebreus que vão ser salvos. Quando ele vê, aí fez o ritual lá da Páscoa. Coloca lá no umbral da porta, porque o destruidor sairá. O diabo, Satanás. E quem não tiver com a marca de Jesus Cristo na testa e na mão, o sangue na casa, o destruidor vai entrar naquela casa e vai matar todo mundo. Só os que não têm o temor de Deus. Os ímpios. Está escrito essa passagem na palavra de Deus. Está escrito isso. E ele dizia, pois, estejam, pois, atentos teus ouvidos, teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo que hoje, dia 17, eu não sei qual foi o hoje dele. Hoje, dia 17/6, porque a oração de Neemias é eterna. Se Neemias estivesse vivo hoje, ele estaria orando, não só por Jerusalém, porque ele era um judeu, mas creio eu que por todo mundo. Hoje, a oração desse servo é uma oração eternizada na mente e nos corações de Deus e do seu povo. Hoje, faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que pecaram contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Eu pequei. A casa do meu, todas as casas pecaram. Todas.